Olá, irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada uma de nossas famílias. Seja bem-vindo à Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá. Aqui nós estudamos juntos a boa palavra de Deus. Eu te convido então a você inscrever-se em nosso canal, ativar as notificações e também a compartilhar os nossos vídeos. Você também pode nos seguir nas nossas redes sociais, EBD, Igreja de Irajá e Missões Igreja de Irajá. Nós já vamos começar a lição de hoje. Primeiro vamos orar, vamos falar com Deus. Feche seus olhos. Querido Deus, muito obrigado, Pai, pela oportunidade de estudarmos juntos a Tua Palavra. Agora pedimos que o Senhor fale diretamente aos nossos corações. Guia-nos nesse estudo. É assim que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Na lição de hoje, nós estudaremos a soberania de Deus através da maneira poderosa como Ele se revelou aos profetas. Esse é o título da nossa lição, a soberania do reino de Deus. O profeta, o reino e o agir de Deus. O tempo que o profeta Isaías viveu foi uma época de grandes transformações no mundo. Amós e Oséias, que o antecederam, haviam contemplado a ascensão do Império Assírio, que inclusive havia conquistado o próprio reino de Israel. Algo muito comum naquele momento era a alternância de poder. E assim também foi com os babilônicos, que tomam o poder dos assírios e conquistam as terras que antes pertenciam àquele povo. E nesse contexto do reino babilônico ascendendo ao poder, o Senhor ele levanta Isaías a falar contra a Babilônia, conforme está registrado em Isaías capítulo 13, verso 1. Diz assim: advertência contra a Babilônia, que Isaías, filho de Amós, recebeu em visão. E esta mensagem do profeta Isaías, ela vai mostrar àquela nação opressora a soberania do Deus verdadeiro, do Deus do povo de Israel. Isaías capítulo 13, verso 3. Eu mesmo ordenei aos meus santos para executarem a minha ira. Já convoquei os meus guerreiros, os que se regozijam com o meu triunfo. A mensagem do Senhor, então, é que Ele está indo ao socorro do seu povo com braço forte. Versos 8 e 9 do capítulo 13. Ficarão apavorados, dores e aflições os dominarão. Eles se contorcerão como a mulher em trabalho de parto. Olharão chocados uns para os outros, com os rostos em fogo. Vejam, o dia do Senhor está perto, dia cruel, de ira e grande furor, para destravar a terra e destruir os pecadores. Meus irmãos, o Senhor é nosso socorro no tempo da angústia. Salmo de número 46, versos de 1 a 3. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, o auxílio presente na adversidade. Por isso não temeremos, embora a terra trema e os montes afundem no coração do mar, embora estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. E no verso 11, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Deus, Ele vem ao socorro do seu povo. E é assim que Deus age na história. Ainda hoje, Ele age dessa forma. Ele protege, cuida, Ele vai ao socorro daqueles que são seus. O dia do Senhor, já e ainda não. Isaías capítulo 13, verso 6. Chorem, pois o dia do Senhor está perto. Virá como destruição da parte do Todo-Poderoso. E o verso 9. Vejam, o dia do Senhor está perto, dia cruel, de ira e grande furor, para devastar a terra e destruir os seus pecadores. Aqui nós vemos Isaías apresentando o tema o dia do Senhor. O dia do Senhor trata-se de uma expressão de juízo, que em determinados momentos da história virá sobre as nações, mas que também, em certos momentos, alcança o povo de Deus. O dia do Senhor está diretamente ligado com a ideia da soberania de Deus, não apenas sobre o seu povo, mas sobre todos os povos. Todas as nações, quaisquer sejam, estão debaixo da poderosa mão do Senhor.
É por isso que o Senhor tem autoridade para exercer juízo em todas as nações quando bem lhe aprouver. É muito importante que tenhamos claramente em nós a compreensão sobre esse tema, Dia do Senhor, pois assim nós poderemos aplicar esse entendimento não apenas aqui na literatura dos profetas, mas em toda a palavra. Esse é um tema recorrente. No texto dos profetas, o Dia do Senhor ele tem uma dupla função. Uma é apontar para um juízo próximo, algo que aconteceria naquele momento. Ou seja, o agir de Deus ali, naquele tempo especificamente. Como, por exemplo, a queda do Reino do Norte para os assírios em 722 a.C., que está registrado no segundo livro de Reis, capítulo 17. Eu leio o verso 13. O Senhor advertiu Israel e Judá por meio de todos os seus profetas e videntes. Desviem-se dos seus maus caminhos, obedeçam às minhas ordenanças e os meus decretos, de acordo com toda a lei que lhe ordenei a seus antepassados, que obedecessem e que lhes entreguei por meio dos meus servos, os profetas. E o verso 20. Por isso o Senhor rejeitou todo o povo de Israel. Ele o afligiu e o entregou nas mãos de saqueadores até expulsá-los da sua presença. Esse tempo foi um tempo de juízo, um dia do Senhor para aquele momento ali. Mas o tema Dia do Senhor, como eu disse, ele tem uma outra função, a função escatológica. Quando está apontando para as últimas coisas, para os eventos finais da história. Exemplo disso, Apocalipse capítulo 20, versos de 11 a 15. Depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava assentado. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono, e foram abertos os livros. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então, a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Se o nome de alguém não for encontrado no livro da vida, este será lançado no lago de fogo. Esse último e grande dia de juízo será um dia de total abalo de todas as forças da natureza. A morte será completamente derrotada, e nesse dia haverá o julgamento final de todos. Aqueles que não estiverem com seus nomes no livro da vida serão destinados à morte eterna. Então nós podemos concluir aqui que quando o profeta Isaías ele fala sobre o dia do Senhor, no tocante ao reino de Deus, ele está apontando ao mesmo tempo para o juízo que aconteceria naquele momento e também para o juízo final vindouro. Isso é o que chamamos na teologia de já e ainda não. Naquele momento havia um juízo próximo a ser aplicado ali, esse é o já, mas também havia uma função futura, escatológica, algo que ainda haveria de se cumprir, esse é o ainda não. Então, meu irmão, preste atenção numa coisa, o dia do Senhor não é apenas um dia de juízo, mas ele também é um dia de compaixão e de esperança. Isaías capítulo 14, verso 1, o Senhor terá compaixão de Jacó, tornará a escolher Israel e os estabelecerá em sua própria terra. Os estrangeiros se juntarão a eles e farão parte da descendência de Jacó. Então, o que nós podemos perceber com esse estudo sobre o dia do Senhor é que, assim como a história ela nos mostra que o Senhor ele não apenas age com juízo, mas também com atos de salvação e compaixão em favor do seu povo, ainda hoje o Senhor ele continua agindo da mesma forma em nosso favor. E será assim até o dia final. Deus age em favor dos seus. Evangelho de Mateus, capítulo 11, verso 28. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. É através de Jesus que hoje nós já podemos experimentar o consolo e o descanso do Senhor, mesmo que ainda não seja de forma completa, pois vivemos em um mundo que muito nos aflige. João, capítulo 16, verso 33. Eu lhes disse estas coisas para que em mim vocês tenham paz.
Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Meu irmão, tenha ânimo, Jesus Cristo venceu o mundo. Ao ressuscitar, ele abriu o caminho do perdão para os nossos pecados. Isso quando nós nos arrependemos e entregamos nossas vidas a Cristo. Então, no dia do juízo, nós seremos aqueles que estarão com os nomes no livro da vida, pois fomos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. E viveremos então de forma completa o dom gratuito de Deus, a vida eterna. Romanos capítulo 6, verso 23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O reinado universal de Deus. Quando nós pensamos em reino de Deus, nós devemos incluir uma perspectiva escatológica nesse pensamento. Essa ideia é percebida aqui no livro de Isaías a partir do capítulo 40 e mais enfaticamente nos capítulos de 56 a 66. Como exemplo, eu leio o capítulo 56, verso 1. Assim diz o Senhor: mantenham a justiça e pratiquem o que é direito, pois a minha salvação está perto e logo será revelada a minha retidão. A marca para aquele momento é a restauração da sorte de Israel, libertando-se da opressão das nações estrangeiras, que aqui no texto de Isaías são os assírios e os babilônicos. E esse dia de libertação será um grande dia, o dia de voltar os olhos somente para o Senhor. Isaías 17, verso 7. Naquele dia os homens olharão para aquele que os fez e voltarão os olhos para o Santo de Israel. Meus irmãos, muitas vezes os profetas bíblicos anunciaram castigos para Israel e Judá. Foi assim com Amós, Oséias, Isaías e Miqueias. Mas os profetas sabiam que o Senhor estava comprometido com o seu povo e não os abandonaria. Amós capítulo 5, verso 6. Busquem ao Senhor e terão vida. Oséias capítulo 14, verso 1. Volte, ó Israel, para o Senhor, para o seu Deus. Isaías e Miqueias também vão falar várias vezes sobre o remanescente do povo que seria salvo. Isaías capítulo 10, versos 20 e 21. Naquele dia, o remanescente de Israel, os sobreviventes da descendência de Jacó, já não confiarão naquele que os feriu. Antes confiarão no Senhor, no Santo de Israel, com toda a fidelidade. Um remanescente voltará, sim, o remanescente de Jacó voltará para o Deus poderoso. Miqueias capítulo 7, verso 18. Quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esquece a transgressão do remanescente da tua herança? Tu que não permaneces irado para sempre, mas tens prazer em mostrar amor. Todo esse texto que nós estamos lendo aqui é o pano de fundo que aponta para a chegada do Messias, marcando então, com a chegada do Messias, um novo momento na revelação progressiva do Senhor e do seu reino. Irmãos, o reino de Deus já está implantado, mas ainda não está consumado. Sua consumação ocorrerá com a volta do Messias, Jesus Cristo. Portanto, creia. O Senhor não abandona o seu povo em nenhuma circunstância. Quanto ao dia do Senhor, ele será sim um dia de juízo para os pecadores, mas será um dia de esperança e consolo pleno para os salvos. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar mais uma vez, feche seus olhos. Querido Deus, muito obrigado, Pai, pelo estudo da Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo a complete em nossos corações. Muito obrigado porque temos uma viva esperança, a certeza de que a volta de Cristo será um dia maravilhoso, um dia que abrirá as portas para a plena paz, para a nova vida ao Teu lado na eternidade. Vida que já temos hoje, essa certeza, a certeza da nossa salvação, e por isso te agradecemos, ó Pai. Pai, muito obrigado pela vida de cada irmão que nos acompanha nessa aula. Eu peço uma bênção especial sobre cada uma das nossas famílias. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Se você gostaria de enviar a sua dúvida ou comentário sobre a lição de hoje, você pode fazer isso através do nosso e-mail ou das nossas redes sociais. Não se esqueça de inscrever-se em nosso canal, ativar as notificações e compartilhar os nossos vídeos. Você também pode nos seguir nas nossas redes sociais, EBD Igreja de Irajá e Missões Igreja de Irajá.
Muito obrigado por você que nos acompanha aqui na Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá. Não se esqueça, leia, estude, entenda a Bíblia. Jesus Cristo é a única esperança. Esse é o tema da campanha de Missões Nacionais 2021. Em um mundo tão difícil, onde temos visto tantos flagelos, tantas tristezas, o homem precisa perceber que somente em Jesus ele há de encontrar a verdadeira esperança. Atos capítulo 4, verso 12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Nossa missão, enquanto cristãos, é fazer com que essa mensagem, a mensagem da Boa Nova, ela chegue aos 4 cantos da nossa nação. Então, seja você um promotor de missões, ore por missões, oferte para missões e, se o Senhor te chamar, vá aos campos missionários. Meu irmão, que Deus te abençoe. Jesus Cristo é a única esperança. Ergue-se um clamor na nação, em busca de solução, da resposta certa que traga a todos esperança e paz. E só existe em quem é capaz de entender que só Cristo traz vida ao que nele crer, e tudo pode nossa pátria transformar. Seu povo escolhido seu povo escolhido, Deus me fez pra anunciar o que Ele faz. E por amor não vou me calar, de norte a sul vou proclamar. Brasil, a esperança é Jesus. Alegria nele encontrarás. Cristo é a única esperança nesse mundo.